Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né, na nossa leitura. Graças a Deus, cada dia melhor. Deus tem sido bom comigo e tem me dado graça, saúde, para a gente ir melhorando, né? Vamos orar para a gente entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura aqui dentro de 2 Crônicas. Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa sexta-feira. Muito obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo hoje, Jesus, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Que esse final de semana, Senhor, seja simplesmente perfeito na Tua presença, Senhor, porque nós te amamos e porque nós sabemos que tudo que o Senhor tem preparado para nós tem sido o melhor, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Independente das nossas circunstâncias, queremos levantar as nossas mãos e dar graças ao Senhor. Queremos colocar o Senhor cada dia mais, Senhor, no devido lugar, que é no lugar alto e sublime e exaltado e glorificado, Senhor, nas nossas vidas. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse tempo tão bom, Senhor, com o Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá, gente? Então, hoje a gente está aí no quinto dia, né, dessa semana, que é a sexta-feira. E hoje a gente vai ler 2 Crônicas 27 e depois continuar em Isaías, do capítulo 9 ao capítulo 12. Então, 2 Crônicas 27, é um texto pequeno, depois a gente já vai para Isaías 9. 2 Crônicas 27 diz assim: Jotão tinha 25 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo do seu pai Uzias, mas não invadiu o templo do Senhor. Mesmo assim, o povo continuou com suas práticas corruptas. Jotão construiu a porta superior do templo do Senhor e também fez grandes reparos nos muros sobre o monte Ofel. Ele construiu cidades na região montanhosa de Judá e edificou fortalezas e torres nas montanhas onde havia florestas. A guerra que realizou contra os amonitas foi bem sucedida, de maneira que durante os 3 anos seguintes ele recebeu deles um imposto anual de 3,5 toneladas de prata, e 10.000 barris de trigo e 10.000 de cevada. O rei Jotão se tornou cada vez mais poderoso porque seguiu cuidadosamente o caminho do Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, incluindo suas guerras e suas outras atividades, estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão morreu e foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Acás se tornou o novo rei. Então aqui fala da vida de Jotão, né? Desse rei de Judá que reinou 16 anos e que foi bem aos olhos do Senhor, né? Pelo menos a vida dele estava diante do Senhor, ele amava o Senhor. Ele só não conseguiu também tirar toda a idolatria, a corrupção de Judá e Jerusalém, ok? Que é o grande erro deles. Eles pensam na vida deles, no que diz respeito à vida deles com Deus, mas esquece que como rei eles deveriam levar o povo ao arrependimento, né? Isaías capítulo 9. Isaías está nesse tempo profetizando, né? E infelizmente a maneira com que a gente vai lendo aqui as profecias de Isaías, elas não estão em perfeita harmonia, né, com os acontecidos, até porque eu acho que nem teria como ter tanta precisão, né, cronológica, mas alguns textos eles remetem sim a alguns períodos, a alguns momentos, e seria mais fácil ler extremamente assim, cronologicamente, né, mas como aqui a gente está lendo por capítulos, né, por partes de capítulos, então às vezes nem sempre casa tão perfeitamente com os textos. Isaías 9, nós vamos ler o 9, o 10, o 11 e o 12. Isaías, capítulo 9, versículo 1 diz assim:
Mas essa época de escravidão e desespero não vai durar para sempre. No passado castigou a terra de Zebulon e Naftali, e no futuro, porém, essa mesma terra, a Galileia dos pagãos, por onde passam os povos na estrada do mar, que fica a leste do rio Jordão, será de glória. O povo que está andando na escuridão verá uma grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar todos os que vivem na região da sombra da morte. Deus fez crescer a grande nação e aumentou a sua alegria. Eles se alegram diante do Senhor, como os lavradores quando chega a colheita, como os soldados que venceram uma batalha e repartem as riquezas tomadas na guerra. Isso porque Deus quebrou as correntes que prendiam o seu povo, a canga que estava sobre os seus ombros e o bastão com que eram castigados, como na derrota do enorme exército dos midianitas. Pois todas as botas barulhentas dos soldados e os uniformes de batalha manchados de sangue serão todos queimados pelo fogo. Pois nasceu um menino, um filho nos foi dado. Ele recebe todo o poder, o governo de toda a terra, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. O seu reino sempre crescerá e haverá completa paz. Ele governará com justiça e retidão perfeita no trono de Davi, desde agora e para sempre. O Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso aconteça. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela atingiu os descendentes de Israel. Todo o povo saberá, Efraim e especialmente os habitantes de Samaria, que com orgulho e arrogância dizem: nossas cidades de tijolos foram destruídas, mas nós as construiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós plantaremos cedros em seu lugar. Como resposta, o Senhor fortaleceu os inimigos contra vocês. Os sírios do leste e os filisteus no oeste virão e devorarão Israel com a boca bem aberta. Apesar disso tudo, o Senhor continua cheio de ira e a sua mão continua erguida para castigar Israel. Mas mesmo depois de tudo isso, o povo não se arrependeu nem buscou o Senhor Todo-Poderoso. Por isso, num único dia, o Senhor vai cortar tanto a cabeça como a cauda do reino de Israel. E ele vai derrubar as palmeiras e o junco. Os líderes e os homens de respeito são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Porque foram eles que desorientaram Israel e conduziram o povo para o caminho da destruição. É por isso que o Senhor não se alegra com os jovens de Israel, nem terá pena dos órfãos e das viúvas, porque todos são pecadores fingidos e falam loucuras. Apesar disso tudo, o Senhor continua cheio de ira e a sua mão continua estendida para castigar Israel. A maldade do povo queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros. Até as florestas serão queimadas e a fumaça desse incêndio vai se espalhar pelo céu. A terra ficou completamente ressecada por causa da ira do Senhor Todo-Poderoso, e o povo será como lenha no fogo. Ninguém tem pena do seu irmão. Os que sobraram lutam entre si para conseguir comida. Um rouba do outro, mas ninguém consegue matar a fome. Eles vão acabar comendo seus próprios filhos. Manassés e Efraim vão brigar um contra o outro, e juntos vão lutar contra Judá. Mesmo depois de tudo isso, a ira de Deus não terminará. Apesar disso tudo, o Senhor continua cheio de ira e a sua mão continua estendida para castigar Israel. Ainda com a promessa, do Messias, que Isaías já começa aqui liberando, desde os primeiros capítulos já o Senhor já vem falando sobre esse rebento, sobre esse tronco que vai ficar na terra, mesmo que tudo for arrancado. E agora aqui no capítulo 9 ele fala desse menino que nos foi dado, vai falar sobre o Cristo na sua primeira vinda, e que ele é esse maravilhoso conselheiro, esse Pai da eternidade, mas ele será aquele que voltará, que virá novamente, e aí sim ele assentará sobre o trono e reinará com justiça, e tudo se tornará como o Senhor realmente deseja, com o seu reino estabelecido.
mas Israel vai sofrer as consequências, né? E ele vai de novo falando como o profeta Amós falou, né? A respeito dessa total destruição de Israel e também de Judá. Capítulo 10. Gente, o que mais me impressiona, vocês vão ver, todos esses profetas, eles estão praticamente numa mesma época, né? Que é nessa época do reino dividido, onde Israel se enfia numa tão grande destruição de pecado, que o Senhor é obrigado a enviar profetas com esse tipo de mensagem de total destruição, porque o povo não se arrepende, o povo não se volta para Deus. Mas Deus, antes de ele fazer qualquer coisa, ele diz, né? Ele já falou ali em Amós, ele fala com os seus profetas, para que os seus profetas então falem com o povo e assim as pessoas possam se arrepender. E não se arrependendo, então realmente a palavra de Deus vai se cumprir. Então os profetas, eles são esses com a voz muito forte, tentando gritar, né, a vontade de Deus para a nossa vida, que é arrependimento, que é que a gente se arrependa e volte para o Senhor. Capítulo 10. Ai dos juízes desonestos, ai das autoridades que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, vocês que não tratam com justiça os pobres, roubam os que já perderam, quase tudo, exploram as viúvas e roubam os órfãos. Vocês não terão meios de escapar quando eu trouxer de longe um castigo terrível. A quem vocês vão pedir ajuda? Onde vão esconder seus tesouros roubados? Eu não darei qualquer ajuda a vocês. Alguns acabarão como prisioneiros, outros serão mortos. Apesar disso tudo, o Senhor continua cheio de ira e a sua mão continua estendida para castigar Israel. Ai da Assíria, a vara que eu vou usar para castigar esse povo, em cujas mãos estão o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação pecadora que me provocou até me enfurecer. Os assírios vão saquear e arrancar os bens, escravizar o povo de Israel e pisá-los como lama nas ruas. Mas o rei da Assíria nem vai pensar que fui eu que fiz tudo isso. Ele vai pensar que esse ataque a Israel é parte do plano dele para conquistar o mundo. Ele pensa consigo mesmo: logo cada um dos meus príncipes vai ser rei de uma nação conquistada. Nós destruiremos Calno como destruímos Carquemes, e ele dirá: e Amate vai ser conquistada como Arpade. Nós acabaremos com Samaria do mesmo modo que fizemos com Damasco. Nós derrotaremos muitos outros reinos cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém e Samaria. E quando acabarmos de destruir Samaria e os seus ídolos, chegará a vez de Jerusalém e os seus ídolos. Quando o Senhor terminar de usar o rei da Assíria para corrigir Jerusalém e Sião, então ele dirá: castigarei o rei da Assíria pelo orgulho do seu coração e pelo olhar arrogante. Pois ele diz: com a força da minha mão eu fiz, e com a minha inteligência ganhamos todas essas guerras. Somos grandes, temos os melhores soldados, nossos exércitos derrubaram muralhas, mataram muita gente e conquistaram grandes riquezas. Foi tão fácil apanhar as riquezas das nações quanto estender o braço e recolher os ovos em um ninho abandonado. Ninguém podia bater as asas, ninguém que desse um pio. Será que o machado pode se considerar mais forte do que o lenhador? Ou a serra vale mais do que o carpinteiro? Será como se um pedaço de madeira pudesse levantar uma pessoa, ou o bastão levantasse quem não é madeira? Por isso o soberano Senhor Todo-Poderoso enviará contra os fortes guerreiros assírios uma praga que vai destruir boa parte do exército. No lugar da sua glória se acenderá um fogo como chama abrasadora. A luz de Israel será o fogo, o seu santo uma chama. Em apenas um dia ele queimará todos esses espinheiros e as roseiras bravas. O grande exército assírio, majestoso como uma floresta, será destruído. O Senhor mesmo os matará, como um homem doente que definha aos poucos. Desse grande exército vai sobrar apenas um pequeno número de soldados. Qualquer criança poderá contar quantos são.
Quando isso acontecer, finalmente os remanescentes de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, não vão mais confiar naquele que os feriu. Voltarão a confiar no Senhor, o Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus Todo-Poderoso. Mesmo que o povo de Israel seja como os grãos de areia do mar, apenas um pequeno número voltará. Deus, na sua justiça, já planejou castigar o seu povo, pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, decidiu destruir esse país inteiro e ele executará o seu plano. É por isso que o soberano, o Deus Todo-Poderoso diz: meu povo, moradores de Jerusalém, não tenham medo dos assírios quando eles vierem explorá-los e maltratá-los como os egípcios fizeram há tanto tempo. Isso não vai durar muito. Em breve o meu furor contra vocês vai passar, e então a minha ira se voltará contra os assírios. O Senhor Todo-Poderoso os castigará com um chicote, como fez quando derrotou os midianitas na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o Mar Vermelho, como fez no Egito. Naquele dia Deus acabará com a escravidão do seu povo, tirará o fardo dos seus ombros, quebrará as correntes que prendem os judeus. Olhem, os exércitos da Síria estão chegando. Entram em Aiate, passam por Migron, em Micmas deixam um depósito de armas. Atravessam a estreita passagem perto de Gebá. Lá eles passam a noite. A cidade de Ramá já está apavorada. Os habitantes de Gibeá, terra de Saul, fogem para salvar suas vidas. Gritem bem alto, povo de Galim. Avisem os habitantes de Laís. Ah, pobre cidade de Anatote. O povo de Mademana foge correndo e os moradores de Gebim fogem para se salvar. Hoje mesmo os inimigos vão parar em Nob para descansar. De lá eles ameaçam a cidade de Sião, a colina de Jerusalém. Mas, de repente, vejam, o soberano Senhor Todo-Poderoso está derrubando as grandes árvores. Ele está destruindo o grande exército, os oficiais e os soldados, como se cortam galhos altos de uma árvore. As grandes árvores serão lançadas por terra. Ele, o poderoso, derrubará o inimigo, como o machado do lenhador derruba as árvores altas na floresta do Líbano. Deus está dando alento, né? Ao mesmo tempo que o Senhor profere a profecia, a palavra de juízo, de destruição, de escravidão, de exílio, de que o povo passará fome, de que muitos morrerão. O Senhor diz que há um remanescente, há sempre aqueles que vão se salvar, porque temem ao Senhor, porque estão ali passando por aquela circunstância, mas confiam que o Senhor é fiel e que vai guardá-los. E eles então retornarão. É o Senhor quem está dizendo, porque ele vai destruir o mesmo destruidor que já destruiu Israel. Olha que tremendo. A Síria será levantada pelo próprio Senhor para trazer então essa destruição para o povo de Israel, para levá-los cativos, porque o Senhor está fazendo. Mas o próprio Senhor é quem vai vir depois contra os assírios, porque eles vão ficar orgulhosos, eles vão achar que foi eles que fizeram alguma coisa, quando na verdade toda a terra está debaixo do domínio do Senhor. Ninguém faz nada sem que o Senhor não esteja dirigindo os passos dessa pessoa. Capítulo 11, vamos lá. Surgirá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, como um rebento que brotará de uma árvore, como um renovo que surge da velha raiz. O Espírito do Senhor estará nele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Ele não julgará pela aparência, nem com base no que ouviu, mas fará justiça aos necessitados e defenderá os pobres. Com sua palavra, como se fosse um cajado, ferirá a terra e matará o perverso com o sopro de sua boca. A retidão será a faixa no seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Naquele dia o lobo e a ovelha viverão juntos, o leopardo e o cabrito descansarão em paz. O bezerro, o novilho gordo e o leão comerão juntos, guiados por uma criança. A vaca e o urso serão companheiros no mesmo pasto.
Os bezerros e os ursinhos brincarão juntos. O leão comerá capim com o boi. A criancinha de colo brincará perto da cova da cobra, e a criança já desmamada colocará a mão na cova da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem haverá destruição alguma no meu reino santo, porque assim como as águas cobrem o mar, em toda a terra todos conhecerão o Senhor. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira de salvação para todos os povos. Ele morará na terra gloriosa, e todos virão procurá-lo ali. Naquele dia, pela segunda vez, o Senhor trará para Israel o remanescente de seu povo. Eles virão da Assíria, do Egito, da Etiópia, de Elão, da Babilônia, de Amate e das terras próximas do mar. Ele levantará uma bandeira para todas as nações e reunirá os exilados de Israel, espalhados pelos 4 cantos da terra. Então Judá e Israel não serão mais inimigos. Israel não terá mais inveja de Judá, e Judá não tentará destruir Israel. Mas se unirão para expulsar os que tomaram suas terras, os filisteus a oeste, Edom, Moabe e Amon a leste. O Senhor abrirá um caminho no Mar Vermelho e estenderá sua mão sobre o rio Eufrates. Um forte vento dividirá esse rio em 7 riachos, para que qualquer pessoa possa atravessá-lo com suas sandálias. Assim, o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, terá caminho livre para voltar à sua terra, como aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito. Promessa gloriosa, né? Do reino milenar de Jesus, do reinado de Cristo, né? Desses remanescentes voltando do exílio, de terem sido espalhados por toda a terra. Isso fala de escatologia, tá, gente? Não tem um cumprimento totalmente perfeito no tempo ali depois do exílio, porque nem todos voltam para Jerusalém, para Israel. Israel ainda não é uma só nação. Eles não têm todo esse desejo pelo Senhor, pelo Messias, né? Não reconhecem, mas vão reconhecer ainda. Vão entender e vão se voltar, sim, para o Senhor. Capítulo 12. Naquele dia vocês farão esta oração: Louvado seja o Senhor. Ele estava irado comigo, mas sua ira passou e agora ele me consola. Deus veio me salvar. Eu não preciso ter medo, posso confiar nele. O Senhor é a minha força, o motivo da minha canção. Ele é a minha salvação. Cheio de grande alegria, todos beberão a água da fonte da salvação. Naquele dia maravilhoso vocês dirão: agradeçam ao Senhor, glória ao Senhor. Falem entre as nações os feitos do seu amor tão maravilhoso. Anunciem que o seu nome é poderoso. Cantem louvores ao Senhor, porque ele fez coisas maravilhosas. O mundo inteiro precisa saber disso. Moradores de Sião, gritem bem alto e cantem de alegria, pois grande é o Santo de Israel que vive no meio de vocês. Haverá muita alegria, muita festa, né? No reino de Jesus, no reino milenar, quando o Senhor tomar o seu trono em Jerusalém, no Monte Sião, e implantar o seu reino de justiça. Isso nós falamos de plenitude, né? Depois da volta de Jesus, esse vai ser o nosso cântico, agradecer pelos grandes feitos do Senhor, pelo tão grande livramento, pelo tão grande amor, né? Isaías está profetizando de forma escatológica, de forma futura, né? Não são cumprimentos de profecias somente para aquele tempo, mas plenamente para o tempo do fim. Amém, queridos? Terminamos aqui então nossa leitura de hoje. Queria que você aproveitasse para meditar, que você lesse aí com calma esses textos, como o livro de Isaías, ele é forte, ele é poderoso, ele vai e vem, né, de maneira tão poderosa nas suas profecias, falando daquele tempo, daquele povo, mas ao mesmo tempo ele está falando de coisas muito além, né? E graças a Deus por isso, porque a gente vai guardando essas profecias no coração e percebendo o Senhor cumprindo a sua palavra dia após dia até a volta de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima sexta-feira aí para vocês. E no final de semana, se Deus quiser, a gente põe a vida em ordem aqui
a respeito da nossa leitura. Estamos em dia, mas eu quero voltar a gravar de forma antecipada, né? Para vocês poderem ter já no primeiro horário do dia e quem quiser, a leitura vai estar disponível, tá? Deus abençoe.